quando Jesus inicia o seu ministério a partir dos seus 30 anos de idade, e vocês conhecem a história em que ele encontra-se com seu primo e profeta João Batista, e ele desce as águas e começa a caminhar em busca dos seus discípulos e selecionar aqueles que irão participar desse grande legado. Jesus, ele vai deixando marcas, ele vai ministrando os sinais que tem como finalidade confirmar o seu ministério messiânico. Haja visto que séculos antes da sua manifestação entre nós, alguns profetas foram levantados para profetizar sinais que se caracterizavam como sinais messiânicos. E isso fez com que, aproximadamente um século antes de Jesus se manifestar entre nós encarnado, os fariseus, os principais da sinagoga, os que conheciam e tinham acesso aos manuscritos dos profetas, eles criaram uma espécie de lista, conhecida como a lista dos sinais. E eles criaram essa lista com a finalidade de receber alguém como Messias e comparar com a lista, para que eles não recebessem um falso Messias. Então, um dos maiores exemplares que eles utilizavam para compilar essa lista de sinais eram profecias do profeta messiânico Isaías. E vocês vão ver Isaías falar que leprosos seriam limpos, que cegos veriam a luz. É uma série de milagres que Isaías profetiza, dizendo: assim será durante a manifestação do Messias. Isso é um dos motivos pelo quais vocês vão ver alguns dos principais da sinagoga procurando a Jesus e pedindo para ele um sinal. Para quem é apaixonado pela leitura da Bíblia, certamente você já percebeu isso, que alguns dos principais da sinagoga vão até ele e dizem: se tu és o Cristo, o ungido, o Messias, nos dê um sinal para que a gente creia. Só que Jesus não poderia ser aclamado como Messias, porque não era a essência da promessa. A essência da promessa era ele ser rejeitado pelo seu povo, e através da sua rejeição, através da sua crucificação, o seu sangue derramado faria com que se cumprisse o plano de Deus para redimir aquele que cresce no derramamento desse sangue. Então nós vamos ver que para algumas pessoas Jesus ocultava esses sinais. Inclusive, em Mateus capítulo 8, ele vai limpar um leproso, que é um dos grandes sinais, seria a limpeza de alguns leprosos, e Jesus vai dizer para ele no versículo 4, vá e não conte para ninguém. Jesus sabia o que estava orientando aquele homem. E existia uma classe que Jesus, ele dava prioridade para ocultar os sinais. E por que ele ocultava? Porque primeiro que ele não poderia ser recebido por todos como Messias, e segundo porque aqueles que não estavam recebendo, eles estavam mudando as ordens dos valores para receber. Porque eles diziam para Jesus: nos dê um sinal para que a gente creia. E para quem quer receber sinal, não recebe para que possa crer. Recebe sinal aquele que já crê antes de ter recebido. Só que Jesus manifesta diversos sinais, prodígios e maravilhas, e nós vamos ver que no Oriente Médio, aquele povo exclusivo de onde ele mandaria o Messias, é um povo sofrido, que enfrenta uma retaliação revelada por Jesus, que parte do ponto de vista espiritual. Você vai encontrar pessoas que são mudas, e que a Bíblia vai dizer que Jesus expulsa o demônio. E quando o demônio sai, a pessoa volta a falar. Então você vai enxergar que existe uma batalha espiritual ali dentro daquele cenário do povo onde Jesus manifestou o seu ministério, que vocês vão ver que parece que aquele povo sofria diversos tipos de moléstias, de problemas, de dificuldades, de adversidades, e que partia do ponto de vista espiritual. Ele vinha a partir de um ponto da existência da espiritualidade e se materializava entre eles. E Jesus começa a expulsar demônios, e através desse trabalho de libertação, pessoas que estavam à beira da morte, como um jovem que às vezes caía, como que uma espécie de epilepsia, até mesmo próximo a fogo,
ele agora não mais está correndo risco de vida. A gente vai ver uma mulher do fluxo de sangue, pastor, que não só tinha minado a sua saúde, como também as suas finanças, porque junto com a hemorragia dela física, houve também uma hemorragia financeira, porque ela teve que gastar tudo que ela tinha em busca da sua cura e não conseguiu. E Jesus, através da libertação daquela mulher, ele não vai apenas estancar o sangue do seu corpo, ele vai estancar as finanças daquela mulher, porque a partir daquele momento ela não vai mais precisar gastar com a medicina. Nós vamos ver pessoas que têm filhos mortos em casa, como Jairo, e que vai até Jesus e, inclusive, quando ele está indo, que no meio do caminho a mulher do fluxo de sangue para ele, para receber o milagre, e quando ele está retomando o seu trajeto para ir à casa de Jairo, alguém diz, não precisa mais importuná-lo, porque a menina morreu. E Jesus diz, calma, e vai até a casa dele, vai até o quarto e diz, Talita cumi, menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina ressuscita. Então imagina todo esse tipo de coisa acontecendo no meio de um povo tão sofrido como o povo de Israel, como o povo de Jerusalém. Nós vamos ver solução de problemas até mesmo sentimental. Ele conversa com a mulher ao lado do poço, uma mulher que tinha uma crise na sua área sentimental profunda, que se envolveu em diversos relacionamentos. Jesus disse, nenhum deles era para você. Jesus ali vai trazer agora uma novidade para ela e vai trazer clareza, e acredito eu que a partir daquele momento ela não mais teve aqueles conflitos sentimentais. Isso fez com que a fama de Jesus percorresse todos os lugares. Não precisa forçar muito para dizer que Jesus ficou famoso diante da sua sociedade. A fama foi tão grande que a Bíblia fala que, independente do lugar aonde ele fosse, se o lugar era confortável, se tinha um ambiente assim favorável como esse nessa noite, com bancos, assentos, um ar-condicionado, independente se o ambiente era favorável ou não para o encontro, as pessoas faziam questão de chegar primeiro do que ele. Teve um dia que ele recebeu a notícia da morte do seu primo, João Batista, e ele ficou tão impactado que ele entrou em um estado humano, sentimental de luto, e ele disse aos discípulos, vamos para o deserto tirar um tempo para a gente. Porque ele tinha acabado de receber a notícia da morte. E ele vai para o deserto. Por que ele escolhe o deserto? Porque aparentemente é um lugar que ninguém vai querer importuná-lo. Um sol escaldante do Oriente Médio, com a sensação térmica de mais de 50 graus, e Jesus, no seu estado humano, ele diz, não, vamos para um lugar que certamente ninguém vai importunar. Vamos para o deserto, porque eu acabei de receber uma notícia trágica e eu preciso de um tempo para a gente. Vocês também precisam de um tempo para vocês. Eles tinham acabado de fazer diversas viagens missionárias e o texto fala sobre isso, que eles não tinham nem tempo para parar para comer. E Jesus reúne os discípulos e vai. Só que a Bíblia diz que as pessoas começam a entender que o trajeto que ele está tomando é o trajeto que remete ao deserto. E aí eles começam a espalhar, isso se espalha por cidades. Em uma época que não havia celulares, WhatsApp, Facebook, Instagram, e de alguma maneira surreal eles espalharam por cidades. E quando Jesus chega lá, achando que vai tirar um tempo para ele, a Bíblia diz que a multidão já tinha chegado primeiro. E ele se compadecendo da multidão, o dia que ele pensou em parar, pelo menos por aquele dia, foi o dia que ele mais trabalhou. Só de homens que tinha naquele lugar era mais de 5.000, fora mulheres e crianças. Então a fama dele percorria por todos os lugares, impactava, as pessoas precisavam de cura, libertação, mudança de vida. A igreja começou a nascer naquele projeto. O propósito de Deus era levantar uma igreja forte, era levantar uma igreja poderosa, era levantar um povo para, a partir daquele povo, Deus espalhar a sua semente por todos os lugares, como o pastor me antecedeu aqui nessa noite. Só que todos estavam motivados pelo impacto que a implantação do reino estava causando no ponto de vista positivo. Então eles estavam impressionados porque quando Jesus começou a estabelecer o reino, que ele disse, é chegado o reino entre vós, esse reino traz um monte de benefícios, dentre eles cura, libertação, estado de mudança pessoal e individual. Era muita gente. Em Lucas 5 ele vai ao lago de Genesaré, e indo para o lago de Genesaré, que é uma praia, um protótipo de uma praia,
naquele cenário de praia, acontece um culto. É tanta gente apertando ele, que ele escolhe 2 pescadores que estão assim, depois de voltarem da sua pesca, estão lavando e consertando as suas redes. Ele vai pedir o barco de um deles emprestado para que ele possa se afastar da multidão, porque ele precisa pregar, e a pregação é um momento de reverência, e está todo mundo apertando, oprimindo ele, e ele diz: esse é o momento de eu pregar uma palavra. Então ele entra no barco e se afasta um pouco, e dali ele começa a pregar com as emoções um pouco menos acalorosas da multidão. Era muita gente. Se ele fosse para o lago de Genesaré, se ele fosse para o deserto, se ele subisse no Monte das Oliveiras, independente do local, o projeto igreja estava começando. Só que aí, os propósitos de Deus, ele vai na contramão, melhor dizendo, da lógica do homem. E o ponto máximo da execução do seu ministério era a cruz. O ponto máximo era a sua morte. E os dias foram se aproximando e Jesus começou a explicar: o Filho do Homem tem que ser entregue na mão dos homens. O Filho do Homem tem que padecer e ser entregue à morte e morte de cruz. E ele vai começar a trazer agora um conteúdo de mensagem um pouco mais complexa. Agora ele não está falando que os doentes serão curados, agora ele não está falando que os oprimidos serão libertos, agora ele não está dizendo que ele vai trazer soluções de crises sentimentais, ele está dizendo que agora vai acontecer uma morte dentro do processo desse propósito de Deus. E aí agora esse assunto pesa para a multidão que está ouvindo. Como assim morrer? Como assim ser entregue? Como assim padecer? Como assim crucificado? Isso colapsou a mente até mesmo de um dos seus principais discípulos. Pedro, quando ouviu esta revelação, Pedro disse: não, eu estou disposto a morrer no seu lugar. E Jesus disse: perdoa ele, pai, ele não sabe o que fala. Se assim o inimigo pediu para cirandar a tua volta, Pedro, tu nem sabe. E disse assim: ainda digo mais. Quando isso acontecer, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás, meu. Era um tipo de revelação que colapsava a mente de todos aqueles que estavam à sua volta. Eles não esperavam isso. O propósito de Deus indo na contramão da lógica. Como assim? Um reino que será implantado a partir de uma morte. Como assim? Um povo poderoso que será estabelecido através de um derramamento de sangue. Sim, esse era o propósito de Deus. Dito isso, vai se aproximando dos dias, e quando chega o momento que Judas sabe aonde ele está e leva os soldados, e Pedro vai tentar mostrar que ele é homem de palavras. Ele diz assim: agora eu vou te mostrar, o Senhor não disse que eu ia te negar? E aí ele orando no monte. Ele diz assim: eu sou de oração, mas se precisar eu tenho meu 38 também. Não estava liberto ainda, coitado. Aí puxa a espada, aí vai arrancar a cabeça do soldado, do sumo sacerdote. Ele desvia e corta a orelha. Jesus vai lá, pega a orelha, põe no lugar e diz: Pedro, guarda a tua espada, porque aquele que viver dela, por ela morrerá. E aí ele cumpre o propósito do Pai. Ele se entrega. Isso impactou emocionalmente a grande maioria daqueles que estavam sendo convencidos pelo propósito do estabelecimento de um povo forte. E agora você vai ver que, ao passo que antes Jesus reunia um número até mesmo no deserto de mais de 5.000 pessoas, você vai ver que isso começa a diminuir. Porque algumas pessoas não entendem. Como assim morrer? Não, eu quero o reino, mas a morte? Eu quero o reino, mas derramamento de sangue? Mas não, mas se for a cura é bênção, mas como assim crucificação? E aí alguns começam a dizer assim: não, então não é tão perfeito quanto eu pensava, e começam a se distanciar. E aí o número de pessoas que estavam sendo formadas para estabelecer um povo forte começa a diminuir. E lá em Coríntios descreve que no monte, depois da sua ressurreição, Jesus encontrou-se no monte para a sua ascensão.
E olha como diminuiu o número de pessoas. Lá no monte onde Jesus foi ter a sua sessão, só tinha reunido o número de 500 pessoas. Olha como diminuiu drasticamente o número de multidão que estava próximo da implantação de uma igreja forte. Porque é assim. No momento bom, muitos querem. Nos momentos aparentemente ruins, muitos não querem. Assim foi com Jesus. Muitos não entenderam o propósito da cruz. Isso foi algo tão agravante para a igreja que Jesus ainda teve que dedicar, depois de 3 anos e meio de ministério, depois da sua ressurreição, ele teve que dedicar 40 dias, depois de ressuscitado. E a Bíblia diz que ele dedicou 40 dias ainda na terra, explicando por que ele tinha que padecer. Ele foi tentando recuperar aquele número de pessoas, tentando trazer de volta alguns que haviam se distanciado do aprisco, trazer de volta alguns que estavam desistindo do propósito, inclusive Pedro, escolhido como uma espécie de pastor presidente da igreja. A Bíblia diz que depois de colapsar por ter negado Jesus, ele olha para os discípulos e o discípulo: e agora, Pedro, o que é que será de nós? Aí Pedro: eu não sei vocês, eu vou voltar a pescar. E Pedro volta a fazer o que ele fazia antes, quando Jesus escolheu ele. Porque o texto diz que depois da pesca maravilhosa, ele, deixando a sua rede, passou a segui-lo. E agora Pedro volta ao ramo da pesca, como quem diz assim: acabou o projeto, acabou o propósito. Só que aí Jesus vai ao encontro dele, dentre um desses 40 dias, e conversa com ele, o diálogo que Jesus pergunta: tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. E Jesus vai buscando algumas pessoas que foram ficando no meio do caminho, algumas pessoas que foram se perdendo por causa das lutas, por causa das crises, por causa das dores, porque no propósito de Deus existe um processo, e o processo dói, e quando dói, algumas pessoas vão ficando no meio do caminho, mas Jesus sabe quem está ficando pelo meio do caminho, não porque estava por interesse, mas Ele sabe que ficou pelo caminho porque doeu demais, Ele sabe das vulnerabilidades. Ele não foi atrás dos 5 mil, nem dos 10, nem dos 15 mil, mas ele foi atrás de um grupo seleto, que ele sabia que tinha chegado no nível de dor, de quem diz assim: está doendo demais. E aí a dor foi distanciando eles do propósito. Jesus disse: esses eu não posso perder. E ele vai em busca e traz de volta. E aí nós vamos ver que dentre isso, ele vai ao caminho de Emaús buscar 2 discípulos que estão também se distanciando de Jerusalém. Por que eles precisam voltar a Jerusalém? Porque existe uma promessa. E essa promessa é exatamente agora o pontapé inicial da estrutura espiritual. Não fique mais no meio do caminho quando as dores vierem. Então ele diz: Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins do mundo, mas ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder e recebam o Espírito Santo. Então existe um propósito, só que para se cumprir o propósito, ele vai realizar uma promessa. E essa promessa vai turbinar, vai impulsionar o propósito. E aonde vai acontecer essa promessa? Em Jerusalém. Diga comigo: existe um ponto central que eu preciso estar posicionado para receber. E essa promessa que Deus te fez, que vai te impulsionar ao propósito que Deus tem na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu ministério. Essa promessa, ela tem um ponto central para se cumprir. E você precisa estar exatamente posicionado e posicionada no centro do ponto onde Deus quer que você esteja para receber essa promessa que vai impulsionar. Só que algumas dores vão tentar te distanciar. Algumas dores vão tentar te tirar da visão.
Algumas dores vão tentar te tirar do propósito. Algumas dores vão vir tentando tirar de você a visão, a esperança, e aos poucos você não percebe, porque o texto diz que eles estavam com os olhos vendados, eles estavam como que cegos, e não estavam vendo nem que era Jesus que tinha se aproximado deles. Olha o que as dores fazem. Essa promessa, ela é tão forte e necessária para a igreja, pastor, que eu enxergo aqui, é por isso que eu digo que pregadores não foram chamados para falar o que a igreja vê quando a igreja lê. Estava preocupado, já coraram, olhei aqui, mas eu estou tranquilo, o pastor disse, pode pregar até meia-noite. Estou brincando, tá? Estou brincando. Estou brincando. Essa promessa, ela é tão necessária, que, como eu digo, pregadores foram chamados para falar além do que a igreja vê quando a igreja lê. E teve um dia que eu estava estudando o cumprimento da descida do Espírito Santo, que ocorreu quando cumpriu-se o dia de Pentecoste, que é o 50º dia, que é o último dia da celebração da festa, que é realizada em 50 dias, a contar do dia depois da Páscoa. Então, após Páscoa, é contado 50 dias de celebração. E o último dia, que é o 50º, é o dia da primícia, que existe um número maior de pessoas que subiram com suas primícias para celebrar pela festa da colheita. Então, quando eu estava estudando isso aqui, eu vi algo absurdo. Porque no dia de Pentecoste foi dado a eles outras línguas, como que de poliglotas. Então a gente sabe, existe algumas linhas teológicas aí que tentam deturpar essa visão meio que pentecostal, né, e avivada e renovada que a gente tem. E eles tentam provar através de Atos 2 que não existe as línguas estranhas que a gente fala. Existe apenas os outros idiomas que Deus confere a alguém através do Espírito Santo, sem necessariamente a pessoa ter que cursar um CCAA, por exemplo. Sim, de fato, em Atos 2, a gente vai ver que eles começam a falar em outras línguas, em Atos 2, porque pessoas de diversas nações estavam concentradas em Jerusalém para celebrar a festa da colheita. E então Deus aproveita que tem um monte de gringo, Deus aproveita que tem um monte de pessoas que falam outro idioma e confere para eles a capacidade, sem eles nunca ter estudado outro idioma, e eles começam a falar. Só que, observe, Paulo fala sobre uma língua de mistério. Em Coríntios, capítulo número 4 e outros textos, por exemplo, Paulo fala que línguas estranhas, que não é essa do dia de Pentecoste, é uma língua de mistério que só fala com Deus. Anjos são poliglotas. Se você falar japonês, se você falar inglês, se você orar em alemão, se você orar em português, os anjos entendem. Só que Paulo diz que foi dado uma língua de mistério para a gente e para Deus. E ele fala que quem ora consigo só edifica a si mesmo. E quando for dado à igreja, que haja um intérprete. Então Deus deu uma língua para a igreja, que se for necessário para a edificação de todos e não apenas daquele que fala, Deus também dá a capacidade de interpretar. Então, como assim? Então existe a língua do dia de Pentecoste, existe a língua de mistério, que é aquela que o diabo não vai entender. Diga glória a Deus. Só que, quando eu olho para o dia de Pentecoste, eu vejo além dessa capacidade que eles começam a falar inglês e começam a falar italiano, francês. Não, eu vejo muito mais que isso. Eu vejo Deus agora trazendo a unificação das línguas através do poder. Por quê? Porque a primeira vez que o ser humano começou a falar em variedade de línguas foi na Torre de Babel. E quando o Espírito Santo me deu isso, eu pulei dentro de casa. Agora, por que eu nunca tinha parado para analisar isso? Que no dia de Pentecostes eles falaram em outras línguas e está acontecendo o que aconteceu na Torre de Babel. Porque até a Torre de Babel, o ser humano só falava um idioma, uma língua. E Deus disse assim, eu vou ter que confundir as línguas, eu vou ter que dar variedade, porque senão o homem vai alcançar um lugar inatingível. Então Deus começa a trazer diversas línguas, e como eles não haviam estudado e não entendiam, cada um falava uma língua e nenhum conseguia entender o outro. E Deus trouxe a variedade das línguas para confundir e dividir.
Na Torre de Babel, Deus trouxe a variedade de línguas para dividir e confundir. No dia de Pentecostes, Deus disse: agora eu posso unificá-los novamente. E aí quem nunca tinha falado em outras começa a falar, só que olha o que acontece. Um monte de pessoas começa a se aproximar, a variedade não confunde mais. Ela agora unifica. Eles começam: mas eu conheço, esse é Galileu, eu conheço, esse é carpinteiro, eu conheço, esse é pescador, mas nós nunca vimos esses homens. E cada um de nós estamos vendo cada um falar em suas respectivas línguas, e todo mundo aqui está entendendo, algum falar no seu idioma, mas como assim? Eles nunca foram a esse país, nunca. E aí ele diz: está tudo bêbado. Está tudo bêbado. Eles chegam à conclusão que está tudo bêbado. E aí Pedro vai tomar a palavra cheio da autoridade, da unção de Deus, e vai dizer: deixa eu vos falar algo, irmãos. O que estamos vivendo aqui não é efeito de álcool. O que estamos vivendo aqui é efeito da promessa de Joel 2, que diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito sobre toda a carne. E aí, enquanto alguns veem, pastor, no dia de Pentecoste, apenas um pulando de cá, outro falando em outro idioma de lá, um olhando para a cabeça do outro e dizendo: eu estou vendo uma língua de fogo na sua cabeça, e o outro: eu também estou vendo na sua. Eu vejo muito mais do que isso. O que é que eu vejo? Eu vejo Pedro pregando naquele dia, e vejo no primeiro dia que o Espírito desceu, 3.000 almas sendo batizadas para a glória de Deus. O que é isso? Uma revelação do que o poder prometido tinha poder de fazer sobre a igreja. Jesus reunia o número de 5, 10, 15 mil pessoas. Depois da cruz, depois da dor, depois da crise, depois da dificuldade, Jesus morreu. Quando ressuscitou, até mesmo alguns dos seus discípulos já não estavam crendo mais, já estavam sem esperança, e ele teve que resgatá-los de novo. Quando ele vai embora, depois de 40 dias, irmãos, imagine você num seminário, você num congresso, onde o pregador é Jesus, um congresso de 40 dias, consecutivo. Nós fazemos reuniões festivas, às vezes de 3 dias, sexta, sábado e domingo, quando é aniversário da igreja, festividade do departamento das senhoras, dos jovens, e é 3 dias de festa seguidos, sexta, sábado e domingo, e no último dia parece que a gente está flutuando. É assim ou não é? Diz: meu Deus do céu, 3 dias avivado. Isso com Jesus sendo personificado através da sua palavra e da pessoa bendita do Espírito Santo. Agora imagine de maneira literal, eles num evento de 40 dias, e Jesus pregando nesse evento. Imagine como foi. Só que por causa da cruz, que assustou a muitos, um congresso de 40 dias ministrado por Jesus, só conseguiu reunir no final dele um grupo de 500 pessoas. E aí eles vão em um número de 500 para Jerusalém esperar a promessa. Se Jesus ficou 40 dias com eles, ele ressuscitou na Páscoa, e o Espírito Santo desceu no último dia de Pentecostes, que é cumprindo-se o dia. Cumpriu-se quer dizer no final, terminou, concluiu. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, então no último dia. Então conta aí, da Páscoa, os 40 dias que Jesus ficou, a sua ascensão, e o dia de Pentecostes. Significa que eles ficaram ali, pastor, quase 10 dias esperando o Espírito Santo descer. Quase 10 dias esperando o Espírito Santo descer. Isso fez com que até mesmo os 500 que Jesus deixou, 380 desistissem. E aí mais à frente o texto lá em Atos diz assim, que só estavam reunidos 120. Olha que desastre. O povo forte que estava sendo estabelecido, que reunia 5.000, 7.000, 8.000 pessoas, caiu para 500. Isso porque Jesus fez um congresso de 40 dias. E no último dia ele diz que vai voltar para o Pai e diz: fica em Jerusalém. E ele consegue reunir o grupo de 500. E 10 dias esperando a promessa que Jesus falou. Só ficaram 120, mas 380 desistiram. Já estavam desanimados por causa da cruz. Eles já estavam impactados. Sabe quando você tem uma ferida no corpo, que quando você vai vestir uma roupa, cai sobre ela e aí dói? Ou alguém vai falar com você e toca exatamente no lugar da ferida? É assim. O crente ferido, qualquer coisa, né, pastor? Eu vou sair.
Não quero mais, não aguento mais. E tem gente que Deus até entende. Mas escute, o Espírito Santo desceu. E o povo que tinha diminuído para o número de 500, um povo que tinha diminuído para o número de 120, naquele dia que o poder desceu, que o Espírito Santo desceu, Pedro batizou 3.000 pessoas. Era Deus dizendo: esse poder, ele dá estrutura para a igreja crescer, ele dá estrutura para o propósito não morrer. Quando o diabo pensava assim, acabou o projeto, cadê aquele povo forte? Não era mais de 5.000 no deserto? Não era gente para dar pau lá no lago de Genesaré? Ele terminou com o número de 500, depois de 10 dias só tinha 120. O diabo pensou assim: agora vai diminuir para 10, daqui a pouco só tem 2, daqui a pouco o projeto desce pelo ralo. Valeu a pena ter crucificado ele, valeu a pena ter matado ele. Mas aí quando o Espírito Santo desce, o diabo tem que enxergar em um único dia de poder a igreja aumentar de 120 para 3.000. Levante a mão que eu quero profetizar. O poder de Deus vai gerar crescimento na sua vida. O poder de Deus vai colocar de pé o que estava aparentemente caído. O poder de Deus vai abrir o que estava fechando. O poder de Deus vai firmar as suas pernas. O poder de Deus vai alargar a sua tenda. E quando o diabo pensar que é ponto final, que é o fim, que vai parar, que vai acabar, Deus manda o poder do céu e diz: agora é que vai crescer, agora é que vai crescer. O poder de Deus faz isso. O poder de Deus faz isso. Em um único dia, o povo volta a ficar numeroso por causa do poder. E Jesus sabia que tinha 2 discípulos que não participariam disso. Jesus sabia que tinha 2 discípulos que estavam se distanciando no dia de domingo. Ele diz: eu tenho que trazê-los de volta, porque existe um ponto central onde a promessa vai se cumprir. E Deus sabe aonde é o ponto central da sua promessa. E se você estiver se distanciando, Ele vai ao seu encontro. Olha o que o texto diz: que 2 dos discípulos iam para Emaús, conversando entre eles sobre as coisas que tinham acontecido, e com o coração triste, conversando um com o outro sobre aquilo que tinha acontecido. E Deus falou comigo: com o conteúdo que você consome, com o conteúdo que você conversa, pode ser definido se você está se aproximando para o ponto central da promessa ou se você está se distanciando. Vai uma pergunta aqui para a Presbiteriana Renovada: o que é que você está conversando? Com quem é que você tem conversado? O que você anda trocando de conversas e de informações? Porque o tipo de conteúdo que você conversa pode te aproximar ou pode te distanciar. Eles estavam se distanciando por quê? Porque a conversa deles era: ele morreu. Porque a conversa era o que? Aconteceu uma tragédia. Porque a conversa era o que? Aconteceu o que a gente não esperava. Cuidado com o que você consome. Tem gente que se aproxima de você, só fala de tragédia. Tem gente que só fala de coisa ruim. Tem gente que só fala do que não presta. Tem gente que só fala de coisa para te colocar para baixo. O Irã, você está falando que a crucificação era uma conversa que não prestava? No ponto de vista deles, sim. Porque eles estavam falando de uma sexta-feira, de uma crucificação no ponto de vista humano. Eles estavam enxergando aquilo como fracasso. E às vezes, se você ficar olhando só para as dores como fracasso, você não vai enxergar o propósito que Deus tem no meio da... A internet é algo que nos ajudou muito e favoreceu muito. Hoje temos acesso à informação de maneira absurda. De maneira absurda. Mas cuidado com a internet. Porque a mesma internet que traz muito conteúdo benéfico para a sua saúde espiritual, ela também tem a sua espiritualidade. Existem um monte de pessoas apostatando bíblico. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, porque surgiriam muitos falsos mestres. Cuidado, porque tem muita gente arrastando multidão para longe de Jerusalém. Tem muita gente com grandes números. Tem muita gente, muito obrigado, com muito...
Glória a Deus. Com muitos seguidores, com muito poder de influência, mas que está arrastando o povo para o distanciamento dos princípios de Deus. Um dia desse eu estava ouvindo alguém dizer para mim assim: não, pastor Rurão, mas esse negócio de dízimo é loucura, esse negócio de dízimo não é mais bíblico, porque o dízimo é a lei, e a lei é o Antigo Testamento, e Jesus já cumpriu a lei. Aí eu peguei e perguntei: mas vem cá, Deus mandou a lei através de quem? Através de Moisés. Antes de Moisés existia a lei? E a pessoa falou não. Eu falei: por que Abraão veio antes ou depois de Moisés? Abraão veio antes. E Jacó veio antes ou depois? Veio antes. Eu falei: por que Abraão dizimava? E por que Jacó dizimava, se eles não tinham a lei naquela época? O dízimo não é lei, o dízimo é princípio. Infelizmente o tempo não dá para discorrer aqui sobre esse princípio da lei, porque eu tenho uma revelação de Deus fantástica que Deus me deu, e começou a mudar muito o âmbito financeiro da minha vida depois que Deus me deu essa revelação. Não dá para compartilhar, e uma outra oportunidade, quem sabe, não é essa a objetividade hoje. Mas existem pessoas que estão se afastando do princípio da honra, porque estão ouvindo gente na internet falando essas besteiras. Tem gente na internet tendo a audácia de dizer que não precisa mais ir a templo, que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Congregar para quê, irmão? Você vai perder tempo lá com o pastor, vai perder tempo indo para a igreja, vai perder tempo indo para culto. Deus não habita em mãos feitas por mãos de homem. Aí eu vejo no capítulo 2 de Atos, Pedro, Tiago, João, os discípulos recebendo o Espírito Santo, estando cheios do Espírito Santo, para fazer a obra. E no capítulo 3, eles subindo para a hora da oração nona, para o templo para orar. Aí eu digo assim: Pedro, que era um homem que a sombra dele, que passava pelos doentes, e a unção de Deus através da sombra, curava, e Pedro subia para o templo para poder orar. E tem uns desigrejados na internet dizendo que a gente não precisa do templo, não. Estou entendendo, não. Ele tem que ungir eles a querubim, né, pastor? Dá nem para ungir mais a pastor, a apóstolo, que é tanta coisa hoje. No nosso tempo era só diácono, evangelista, presbítero, pastor. Aí agora começou a surgir um monte de apóstolo, de bispo, de não sei o quê. Aí tem uns meninos hoje de 15, 16 anos, botando roupão e dizendo que é bispo, que é apóstolo. Eu digo assim: quando tiver com 40 anos não tem mais unção, vai ter que ungir a querubim. Vai ter que ungir a querubim. É sério. Então, o que mais tem a gente na internet aí citando coisas que te distancia dos princípios de Jerusalém. Cuidado. E aí eles vão conversando entre eles. Aquilo que você conversa, aquilo que você consome. Olha como Jesus faz. Jesus se aproxima e o conteúdo começa a mudar, porque eles estão falando sobre a crucificação no ponto de vista de tragédia, e Jesus começa a trazer as profecias que falavam acerca da crucificação. Jesus estava mostrando o processo por trás da dor, ele estava mostrando o propósito por trás daquela dor. Ele estava dizendo: comece a enxergar o ponto positivo, comece a enxergar o controle de Deus em meio a isso que aconteceu. Ele começa a mudar o conteúdo da conversa. O que é que você tem conversado no WhatsApp? Jesus, quando se aproxima dele, Jesus pergunta: o que é que vocês estão conversando aí? Vocês podem compartilhar comigo? E se Jesus te perguntasse hoje: o que é que você tem conversado em seu WhatsApp? O que é que você tem consumido no YouTube? O que é que você anda assistindo no Instagram, quando você corre lá o Reels? O que é que você tem assistido na Netflix? O que é que você tem assistido na Prime? O que é que você tem assistido na Paramount? O que é que você tem assistido através dos canais de streaming? Será que o que você está consumindo está te aproximando de Jerusalém ou está te distanciando? Porque o que mais tem hoje na indústria aí é cultura para distorcer os princípios. O que mais tem aí é conteúdo para distorcer os valores. E tem até crente agora querendo distorcer valores que são princípios de Deus, porque está consumindo coisas que distanciam de Jerusalém. Jesus pergunta: o que é que vocês estão conversando aí? E aí eles começam a dizer: pastor, chegou meu horário. Eles começam a dizer: nós estamos falando de sexta-feira, você não sabe, o profeta morreu, o grande profeta, que nós esperávamos que fosse nos remir, nos tirar da judiação de Roma. Ele foi crucificado, você é estrangeiro, você não está sabendo o que é que aconteceu em Jerusalém. E eles começam a falar da sexta-feira. Irmão, sabe o que é que acontece? Quem fica cego, quem fica consumindo só as dores, falando das tragédias, fica cego e fica preso no que já passou.
passou e fica preso no que já passou. Olha só o que eles estão falando. Na sexta-feira, já tem 3 dias. Eles mesmos estão falando, já tem 3 dias que aconteceu e você ainda não sabe. Aí Jesus olha para eles como quem diz assim: e já tem 3 dias que aconteceu e vocês ainda não enxergaram que era a promessa. Ele dizendo: Senhor, tem 3 dias que ele morreu. E Jesus dizendo: mas já passou 3 dias e não foi suficiente para vocês enxergarem que era um propósito. Tem gente que está preso na sexta. Olha o que a Bíblia diz, que no domingo as mulheres na madrugada vão embalsamar o corpo dele. Diga comigo: no domingo. Pode ficar melhor: no domingo. E no domingo, na madrugada, elas vão embalsamar. E os anjos que é revelado para elas diz: eu sei que vocês vieram aqui para ver um Jesus crucificado. Ele está dizendo: eu sei que vocês vieram para ver o Jesus da sexta. Aí o anjo responde: mas ele não está mais aqui. Aí tem uma placa até hoje lá em Israel, em Jerusalém. Se você chegar lá no sepulcro santo, tem uma placa assim: he is not his. Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Eles estão presos na sexta, mas o dia é domingo. Eles estão presos na sexta e o dia é domingo. Você sabia que tem crente cego que está preso na sexta? Diga assim comigo: crente da sexta. Pergunta para mim: o que é isso, pastor? É crente com tudo crucificado. Crente com tudo crucificado, não é isso mesmo. Jesus chamou a gente para a cruz. Isso é a minha cruz, é a minha cruz. Jesus disse que é a minha cruz. Como assim, irmãos? A cruz que Jesus se refere é a renúncia. É uma renúncia diária. E observe que você começa com a cruz, mas você não termina o dia com ela. Porque ele diz assim, ó: tome a sua cruz de cada dia. Ou seja, ele está dizendo: a de ontem você já venceu, hoje vem outra. A cruz de hoje não é a cruz de ontem. E tem crente 10 anos com a mesma cruz. Tem crente 5 anos com a mesma. É a cruz que Jesus me deu para carregar. O sangue de Jesus tem poder. O que é que ele disse? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz de cada dia. Negue-se a si mesmo e me. Se é para seguir ele está na cruz ainda? E o que é que você está fazendo lá, infeliz? Olhe para quem está do seu lado e diga: ele já ressuscitou. Quem recebe palavra de ressurreição, levanta a mão e glorifique a Deus. Quem está preso na cruz, vai para longe de Jerusalém. Quem está preso na sexta, vai para longe de Jerusalém. Eu vou profetizar, levante a mão. Aqui tem pessoas, pastor, que tem dado vida financeira na cruz, uma vida financeira crucificada. Tem gente com sentimento crucificado, tem gente com a família crucificada, tem gente aqui com a saúde crucificada. Levante a mão que eu vou profetizar. Ele disse: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. O domingo chegou, o domingo chegou, o domingo chegou, o domingo chegou. Casamento ressurreto, ministério ressurreto, saúde ressurreta, empresa ressurreta, vida financeira ressurreta. Ele vai gerar vida hoje, ele vai gerar vida. Larga essa cruz e segue. Calabaia Suriana. Fica de pé, por favor, fica de pé. Senão eu vou até meia-noite mesmo, amigo. Ei! Terra! Você vai falar com ela, ela só fala, só olha para a dor. Ora por mim, porque está muito difícil. O meu marido, eu não aguento mais, lá não está vendendo nada. Muito obrigado.
Ora por mim, eu estou doente, o médico me deu um laudo, ora por mim, o meu filho não quer nada com a igreja, minha filha não quer nada com a igreja. Só cruz, só cruz, só cruz, só cruz. Hoje disse ele, não está mais aqui, ressuscitou. Paulo escreve aos Colossenses capítulo 3, se é que já está crucificado com Cristo, é isso? Não é. O que é que ele escreve? Se é que você está crucificado com Cristo, é isso que ele escreve? O que é que ele diz? Se é que já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que vêm do alto. Quem vive uma vida ressurreta sabe, a dor pode até vir, mas o domingo também vem. A sexta pode até vir, mas o domingo também vem. Jesus está conversando com eles, ele começa a revelar Moisés, ele começa a revelar Isaías, ele começa a revelar Jeremias, ele começa a revelar algumas profecias salmísticas, e ele começa a revelar. Aí o texto diz assim no final, ó, e Jesus fez de conta que ia passar adiante deles, como quem ia embora, como quem ia para distante, sabe? A mesma coisa que eles estavam fazendo, eles estavam indo para longe de... Jesus pega e diz assim, eu vou fazer de conta que eu estou indo para longe da casa deles, para ver se a palavra que eu dei fez efeito. Ei, Jesus não fingiu, porque Jesus não trabalha com fingimento. Jesus faz de conta. É diferente. Jesus não finge. Fingimento é obra de engano. Ele não trabalha com obra de engano. Ele trabalha com faz de conta. Ele diz assim, eu vou fazer de conta que eu vou passar direto e não vou. Eu vou distanciar da casa deles. Aí aqueles que estavam se distanciando de Jerusalém, viu Jesus se aproximar. Jesus se aproximou aqui hoje, viu? Ele se aproximou para não deixar você distante de Jerusalém. Ele disse, se você se distanciou do propósito, eu me aproximo de você. Se você se distanciou do propósito, eu me aproximo de você, mas não te perco. Eu não te perco. Aí depois que ele se aproximou, ele pregou. Aí ele disse assim, vou fazer de conta que vou embora. Quando ele vai indo embora, os discípulos olham para ele e dizem, não vai não. Tá tarde. Pousa aqui conosco. Olha a palavra fazendo efeito. Olha a palavra fazendo efeito. Quem estava indo embora de Jerusalém viu Jesus se aproximar. E agora Jesus faz de conta que vai se distanciar. Ele não distancia não. Quem recebe a palavra não suporta ele distante. Quem recebe a revelação da palavra não consegue ficar distante. Aí ele diz, fica aqui. Aí Jesus vem, por quê? Porque ele não é invasor. Ele fez de conta para ele ser convidado. Ele está esperando você convidar. Aí Jesus entra para ceiar com eles. O último versículo que a gente leu, senta na mesa, pega o pão, dá graças, Pai, eu te dou graças, parte e divide entre eles. Aí o texto diz que os olhos deles se abriram. Depois da palavra teve mesa. Depois da mesa teve olhos abertos. Se prepare porque tem uma mesa preparada para você. E é nessa mesa que ele vai abrir seus olhos. E aí quando os olhos se abrem, a Bíblia diz que os olhos deles abrindo, Jesus desapareceu. O meu coração palpitou e eu disse, não... Mas como assim, Senhor? Depois de o Senhor descortinar revelações lindas da lei sobre o Senhor, e aí o Senhor pega e faz de conta que vai sair, e eles mostram que a palavra mudou o sentimento. Quem estava distanciando agora pede o Senhor para ficar perto. E quando o Senhor abriu os olhos dele, se eu estivesse lá eu ia chorar. E eu falando com o Senhor, se eu estivesse lá eu chorava, porque os meus olhos iam abrir depois que o Senhor desapareceu. E aí Jesus falou para mim, filho, quem é meu, quando os olhos fecham, eu sou mais presente, eu sou mais notório. Mas como assim, Senhor? Isso não é na contramão da lógica? O Senhor não tinha que estar mais notório e acessível àqueles a quem os olhos já se abriu? Aí ele respondeu para mim, não no ponto de vista do que eu estou te falando. Por quê? Aí ele disse assim para mim, porque com os olhos fechados, ele se perdia na dor. Com os olhos abertos, eles entendiam o propósito por trás da dor.
Às vezes Deus vai ficar em silêncio. Às vezes Deus vai se apresentar ausente. E você não vai senti-lo e você vai dizer assim, parece que ele desapareceu. Será que não é porque seus olhos já se abriram? Crente que ele já abriu os olhos, irmão, não precisa ele estar todo dia dizendo assim diz o Senhor. Eu tenho que falar bem fácil, pastor, porque tem gente que ainda está assim, o que é que ele está falando aí? Deixa eu dizer uma coisa, tem crente que Deus tem que ninar, porque o olho ainda não abriu, não enxergou as revelações máximas. Aí Deus todo dia tem que vir usar um profeta, dizer, olha, eu estou na sua vida, eu sou contigo, eu estou vendo o que você está passando, não vai ficar do jeito que está. Deus tem que ninar, porque é crente que o olho ainda não abriu. E se Deus não falar, vai para longe de Jerusalém. Mas quem Deus abriu o olho, não precisa ele ficar ninando. Deixa eu ver se tem crente dos olhos abertos aqui. Deixa eu ver se tem crente dos olhos. Crente que vai para longe, se ele não ninar, é crente de olho fechado. Crente que ele abriu o olho, ele pode até sumir da mesa. Olha o que eles falam, olha o que eles falam. Quando Jesus some, ele diz assim, não ardia os nossos. Jesus sumiu, mas os olhos estavam abertos. E eles disseram, não ardia os nossos corações quando ele trazia aquelas palavras no meio do caminho. O que é que eles estavam dizendo? Quem tem os olhos abertos, a palavra é suficiente. A palavra é suficiente. A palavra, ela aquece o teu coração nessa noite. A palavra de Deus diz, eu estou contigo, eu estou contigo. Não para, não desiste, não vai para longe do propósito. Levanta a mão quem crê, levanta a mão quem crê. Diga comigo, Jerusalém, Jerusalém. Diga, eu estou voltando. Quem vai voltar? Quem vai voltar? Você vai voltar a orar. Você vai voltar a descer as madrugadas. Você vai voltar a buscar. Escute isso aqui. O conjunto vai louvar agora. Quem está longe de Jerusalém? A dor te fez parar de orar. A dor te fez parar de despertar as madrugadas, de fazer propósito, de jejuar, de ofertar, de dizimar, de cultuar. Você está vindo num culto no mês, você só vem quando é alguém de fora, você está indo para distante. Ele não vai abrir mão de você. Jerusalém te espera. Volta a orar, volta a congregar, volta a comunhão, volta a tomar ceia. Volta, volta, volta hoje, volta. Escute, pastor. Os dois do caminho de Emaús não são o primeiro que ele se revela. A revelação dos primeiros está aqui no próprio texto. Ele diz assim, Senhor, a gente está aqui falando de sexta, mas tem uma novidade, deixa a gente falar para ti. Ele nem sabia que era Jesus. Ele diz, olha, mas tem algo que nos surpreendeu. As mulheres que foram de madrugada no sepulcro, elas foram as primeiras que tiveram a revelação que eles não estavam mais na cesta, que Jesus não estava mais na cruz pendurado no madeiro. E aí eu pergunto, Senhor, o Senhor escolheu elas para serem as primeiras pelo fato de elas serem mulheres? Será que foi pelo fato de elas serem mulheres? E Jesus falou para mim, não, a resposta está no texto. E aí eu olhei, e elas foram de madrugada embalsamar o corpo. E aí o Espírito Santo de Deus queimou no meu coração. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Por que elas foram as primeiras? Porque enquanto muitos estavam desanimados, na madrugada dormindo em seus leitos, nas dores, elas levantaram de madrugada e disseram, vamos lá ao corpo dele, vamos ao encontro dele. E provérbio diz, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Sacrifício. É tempo de voltar para Jerusalém. Você vai voltar ao propósito, vai voltar a orar, vai voltar a buscar, não vai faltar culto, vai voltar a buscar as coisas de Deus, vai voltar a ler livros evangélicos. Deus vai te aproximar de Jerusalém hoje.
Só mais uma vez e a banda vai cantar. E eu vou passar para o pastor porque isso aqui é profético. Você está voltando para o centro da promessa. Tem gente que vai sair daqui diferente. Os nossos corações ardiam enquanto ele falava conosco. O teu coração arde aí? Teu coração arde? Então avisa para Jerusalém. Diga comigo, Jerusalém, eu estou voltando. Escuta, o que é que aconteceu em Jerusalém? Quando eles voltaram para Jerusalém, cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles receberam o que vai acontecer aqui agora. E ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que sobrevoavam sobre a cabeça de cada um. E todos foram cheios do Espírito Santo. Te prepara para receber só mais uma vez. Jerusalém, Jerusalém, renovada Zona Sul, recebe a promessa de Deus. Recebe, 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 recebe. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. E o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. E me aproximei, permaneci, e o olhar me consumiu. E Jesus, nós somos todos, e eu sou todo seu. E me aproximei, permaneci, aleluia, e o teu olhar me consumiu. Vá se enchendo da presença. Oh, aleluia. Vá se enchendo, vai se enchendo. E o fogo fala em línguas estranhas em teus olhos. Oh, aleluia. Arde o teu coração nessa noite, deixa ela ver. Deixa o teu coração queimar, aleluia. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho, ei, Jesus, eu ainda tenho lenha. E pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, e pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. E nos tornamos irresponsáveis. E a chama não vai, ela não vai apagar não. E nos tornamos irresponsáveis. A chama não vai
apaga. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho. E pode, e vem queimar, Senhor. E pode vir. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. E vem, e pode vir queimar. Pode vir, e o fogo em teus olhos e fez eu me apaixonar. Oh, todos os outros amores Ele queimou. Está queimando hoje. Queimou. Jesus está queimando hoje. Tudo aquilo que estava te distanciando de Jerusalém. Jesus está queimando hoje. Teus olhos e fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Oh, aleluia! Queimou todos os outros amores. Oh, Rabacandarabachai. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Ramandagasobinai. Aleluia. Por que elas quatro, pastor? Ramandagasobinai. Oh, glória. Não olhe para os cabelos brancos. Ramandoforminai. Porque aqueles que confiam no céu, eles renovam a sua força com a força da águia. Ainda tem fogo aqui. Ainda tem fogo aqui. Ainda tem fogo aqui. Ainda tem fogo, ainda tem fogo, ainda tem fogo, ainda tem fogo. Oh, Ramandagasubiandarai. Alamantoforbia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. É noite que Jesus queimou. Que Jesus queimou tudo aquilo que estava, aleluia, te afastando de Jerusalém, te afastando da promessa. Ramantoforminaga subinai. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Você está voltando a se apaixonar de novo por Jesus, pelas coisas do Senhor, pelas coisas do alto. Remandoforminai. Oh, glória.